Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho um assunto aqui para passar para os irmãos devido a um acontecimento que ocorreu, um assunto que correu aqui na internet, falando de determinados irmãos. Cada um tem um posicionamento, um pensamento, uma ideia, uma ideologia, uma crença. E nós, irmãos, devemos ter cuidado e sabermos também ter um senso crítico, porque é lógico que se eu xingo uma pessoa, chamo ele de um palavrão ou insinuo que ele é aquilo, aí é uma coisa que a pessoa pode até se defender. Eu já tenho feito isso, mas eu fui aconselhado a parar de fazer isso. Mas, mediante um assunto que envolve muitas pessoas e deixam muitas pessoas numa situação até espiritualmente falando em confusão, então eu quero passar para os irmãos uma parte que está escrito em 2 Pedro. 2 Pedro, irmãos, nós vamos fazer a leitura a partir nós vamos ler com a ajuda de Deus a partir do versículo 20. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro da lama. Somente até aqui. E depois nós temos um outro versículo, mas a gente vai explicar primeiramente a respeito deste, e depois nós vamos entrar numa outra parte, irmãos, que também será necessária mediante, irmãos, este assunto. Certo, irmãos? Vejamos, irmãos, aqui Pedro falava a respeito daqueles que conheceram o caminho. Irmãos, e o caminho que Pedro falava aqui não era o caminho de uma denominação, porque na época em que Pedro escreveu esse livro, ou que alguém escreveu, ou copiou, não existia nomenclatura de denominação. Eles eram conhecidos como os discípulos do Nazareno, depois foram conhecidos como os cristãos em Antioquia pela primeira vez. Então não existia nome de igreja, vou deixar bem claro. E houve um pregador, infelizmente, que cometeu um erro muito grave e que, na minha opinião, ele deveria ter cuidado, porque nós não, pelo menos eu, se alguém faz isso, ele não deve atacar, generalizar, como se fosse assim, tudo farinha de um mesmo saco. Porque nós temos que ter cuidado, irmãos, com as palavras que saem da nossa boca, principalmente quem está na frente do povo. Houve um pregador que considerou todos os irmãos que fazem críticas ou coisas parecidas como porcos lavados ou porcas lavadas que voltaram ao despojador da lama. Esse irmão está totalmente equivocado e fora do contexto da palavra de Deus, porque aqui não está dizendo nada a respeito disso. Aqui está dizendo daqueles que deixam o caminho de Jesus Cristo, a não ser que este irmão ache que a sua denominação é o caminho de Jesus Cristo, sendo que o caminho é Jesus Cristo. Não existe outro caminho.
Porque senão o Senhor não teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, de quem fala aí esse versículo? Fala daqueles que abandonaram a fé em Cristo e voltaram às suas concupiscências mundanas, voltaram para o pecado e continuaram nas suas promiscuidades, nos seus pensamentos de lascívia, nos seus roubos, nos seus enganos. Oxalá que no meio dentre esses pregadores que falam isso, não exista estas coisas. Eu peço a Deus que não exista mentiras, apadrinhamentos, colocação de ministérios por amigos, colocando amigos dos amigos. E isto foge da doutrina de Cristo. E isto sim pode caracterizar esse assunto aqui. Porque se você sai da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a doutrina de Cristo, irmão? Não é uma doutrina instituída por uma denominação, ela não foi formatada na mente humana. A doutrina de Cristo, ela está em Cristo, o caminho. O Senhor Jesus Cristo nunca disse: olha, aquela igreja é o caminho, lá está a verdade e lá está a vida. Ele não falou isso em lugar nenhum das Escrituras. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles que se denominam caminho, esses então estão tomando o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua denominação pode conter a graça. Sabe por que pode conter? Porque dentro da sua denominação podem ter pessoas que têm Jesus Cristo. Certo, irmãos? Porque a palavra graça não adianta você vir com conversas querendo criar ideologias ou teologias, porque teve uma igreja aí, irmãos, que diz que não estuda teologia, mas as cartas que elas leram são todas teológicas, de difícil interpretação para quem não estuda até. Inclusive, irmãos, existe ali até um liberalismo, erros doutrinários, para quem já estudou sabe muito bem disso. Cartas, irmãos, que foram escritas por pessoas que têm conhecimento para ludibriar os ouvintes. Irmãos, não sejamos hipócritas, sejamos homens de Deus. Se você realmente diz que não pode ter teologia, como que você escreve uma carta teológica para ser lida na igreja, irmãos? Se você diz que não pode ter teologia, você deveria encostar a Bíblia João Ferreira de Almeida. Porque na Bíblia João Ferreira de Almeida, sabe você que João Ferreira de Almeida, ele também foi um teólogo. Inclusive, desde menino, irmãos, ele estudava as Escrituras. E a primeira escritura que ele traduziu foi em manuscrito, escrita com as mãos. E aí você vem dizer que não tem teologia. Então você tem que encostar a sua Bíblia, porque a sua Bíblia foi escrita por um teólogo. Mesmo porque, se não tivesse o conhecimento da língua, conhecimento daquilo que estava escrito, não conseguiria traduzir os manuscritos, porque era necessário ter o conhecimento do hebraico, até do aramaico, se bem que durante a época cristã se usava muito o grego, devido à língua, como hoje, né, irmãos? A gente usa muito o inglês, a gente pode ir para um país francês, se não souber falar francês, você vai falar inglês e alguém vai te entender. Se tornou uma língua comum, porque o inglês predominou. E naquela época, a língua que predominava era a grega. Por isso houve copistas. Copistas quer dizer pessoas que copiaram as escrituras dos manuscritos. Para você saber, as escrituras não tinham capítulo e nem versículo. Era como fosse um livro inteiro. E demorou
teve que ser estudado para que colocasse os versículos e os capítulos. Agora, não se deve desmerecer o trabalho desses homens, porque foram guiados por Deus, ou será que eles também são chamados de porcos que voltaram ao despojador da lama? Irmãos, Pedro, João, Paulo ainda não, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Pedro era analfabeto, Lucas era médico, deveria ter uma cultura. Mateus era cobrador de impostos, também deveria saber escrever e fazer contas. Então, irmãos, seria uma ingenuidade nossa nós acharmos que todos eram analfabetos. Além de que eles tinham um professor dos professores, que foi o mestre deles, se chamava Jesus Cristo. Hoje, nós temos a Bíblia graças ao trabalho desses irmãos lá do passado. Não precisou ninguém ensinar para o paralítico a Bíblia ou dar estudo para ele andar. Mas depois que ele começou a andar, com certeza alguém foi ensiná-lo o que era a verdade e a vida em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Instruir o menino no caminho em que deve andar, diz lá em Provérbios, e até quando ele crescer, não se desviará dele. E aqueles que se convertiam eram como meninos, e eles eram instruídos. E instruir é o que, irmão? É ensinar. Então você não pode ir contra o ensino. Se você não concorda, cale-se, mas não fale, porque você não tem conhecimento. Ao mesmo que tem que ter humildade. Nós, irmão, eu jamais falaria o nome de alguém aqui. Mas para quem sabe ler, um pingo já é letra. Irmãos, como você pode chamar um irmão apenas porque ele saiu de uma igreja e foi para outra, você dizer que ele é porco e que foi lavado, e você já tinha sido lavado e voltou para o despojador da lama? Você está totalmente fora dos parâmetros cristãos, porque o Senhor Jesus não ensinou nós seguirmos nenhuma denominação. Nós vamos numa denominação porque sentimos no nosso coração, mas não porque o Senhor Jesus falou, vai naquela denominação. É lógico que a tua denominação, outrora, poderia ter uma doutrina muito excelente, muito bonita. Todavia, hoje, a deturpação dos homens, a corrupção humana, o desvio de coletas, as coisas que estão acontecendo no meio deste povo que você está aí junto com eles, que infelizmente eles não entenderam porque já estão com as suas mentes cauterizadas, saiba que o culpado disso tudo é você. E ainda complicou mais com as cartas que você fez, que veio com alto teor de teologia. E não vem dizer para mim que é mentira. Certo? Qualquer teólogo, por mais simples que seja, qualquer pessoa que já estudou teologia, vai ver que a sua carta é teológica. E lógico que você vai dizer que não é. Porém, ela tem sim sustentação teológica. Como você fala de Calvino e fala de outros, se você fala é porque você tem conhecimento daquilo. Ou será que Deus mandou um anjo do céu para te ensinar? Seja verdadeiro e não mentiroso. E saiba que o diabo é o pai da mentira. Então, não chame o teu irmão de porco, nem a tua irmã, porque ele saiu da tua denominação. Ele não foi para o mundo. Ele não se lambuzou no pecado. Ele apenas procurou um lugar onde estava falando de Jesus Cristo. Porque, infelizmente, há lugares na sua denominação que não se fala mais de Jesus Cristo. Se fala muito de abrir portões e fechar portões. E o povo está cansado de ouvir essa pregação. O povo quer saber da vida eterna. O povo quer saber como herdar o céu. E você está ensinando o que para o povo? Você está ensinando o quê? Qual é o evangelho que você está pregando? Você prega Cristo ou você é
egocêntrico. Você prega a si mesmo e prega a libertação do povo, fazendo com que aquele que está sentado se sinta o Davi, e que o inimigo dele é o Golias, e que muitas das vezes ele mesmo toma-se por Davi. E quantos que eu já vi, irmãos, quantos que eu já vi que pegaram esta pregação e ficaram aguardando e ela não se cumpriu, e hoje, infelizmente, cometeram loucuras. Eu sou testemunha disso, loucuras que eu não posso falar aqui por causa de uma pregação que não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Irmão, quando Davi derruba Golias, quer dizer que Cristo derrubou Satanás e deu para nós o direito de vencer a batalha espiritual. Agora, irmão, saiba que quando Deus quer falar conosco, Ele usa da forma que Ele quer, mas não é necessário você, como uma pessoa que conhece a Escritura, falar que aquele que saiu da tua igreja é como se fosse um porco. Quer dizer, você chamou as outras denominações de curral, de porcos, porque se a pessoa vai para uma denominação que prega o evangelho, que fala de Jesus Cristo, e você fala que o teu irmão voltou para o despojador da lama e ele está dentro de uma denominação, automaticamente você está ferindo o conceito até mesmo da Constituição Federal, que diz sobre a intolerância religiosa. Se você não tiver cuidado, você pode ser inserido até mesmo num ato crime, porque isso não é correto. Basta a pessoa dizer, olha, eu fui chamado de porco por uma pessoa, ou foi, aqui eu tenho a prova, mas eu estou indo nessa igreja. E aí, como é que fica? Se alguém grava você falando isso, e se alguém se sente ofendido, você acha que pode ou não pode? Bom, eu não sou perito em leis, mas eu acredito que isso é um ato grave. Nós temos que ter cuidado. Eu, por mais que eu queira bem a muitos irmãos que estão aí, porque são meus amigos, e eu não tenho nada contra vocês, pelo amor de Deus, mas eu também não posso suportar que vocês venham falar coisas horríveis, destilar ódio, e depois vocês dizem que que os irmãos que estão destilando ódio. Ora, quem destila ódio, destila morte. Quantos que se suicidaram por causa de doutrinas heréticas? Quantos que perderam a sua vida? Se algum desses, irmãos, deixar uma carta, dar para alguém e falar que está tirando a vida por causa do que você falou, você pode inserir num ato muito grave e colocar a sua instituição também numa situação difícil. Eu não estou destilando ódio e também não estou falando mal de você, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Você sabe muito bem que eu estou falando e de que denominação estou falando. Não faça mais isso. Não abra sua boca para falar de teologia. Se você nem sabe o que é teologia, você pode ser antigo, velho, não tem problema. Isso não, Jesus Cristo é mais idôneo do que você. Se você não tem essa habilidade de compreender isso, fique em paz, deixe aqueles que têm. Não há problema algum. Você acha errado estudar a Bíblia? Tudo bem, examine-a. Tudo bem, só que você examinando, você está estudando. Porque examinar não é só ler assim por cima. Examinar é como se você fosse num médico e ele olhasse para você, bom, já te examinei. Não, não é assim. O médico vai olhar para você, vai pedir exame de sangue, vai pedir os exames necessários, radiografia. Isso é exame, isso é examinar. Bendito é o nome do Senhor. Então você vem num texto, automaticamente, analisando o texto, você está estudando o texto. Será que é difícil de entender isso? Ora, irmãos, cuidado. Cuidado. Só tenho a dizer uma coisa. Eu não quero mal de ninguém. Mas não coloque todos num pacote só. Porque o que hoje vocês estão vendo, vocês já fizeram. Hoje o que vocês estão escutando, os outros já escutaram. Hoje te chamam de seita.
Mas vocês já chamaram muitas vezes os outros de seita. É verdade ou não é? Não adianta você vir dizer para mim que não é. Lembra que a sua igreja pode ter 100, 110 anos, não sei. E antes de você existiram outros. Então o caminho não é vocês. Não é a congregação cristã. O caminho é Jesus Cristo. Então se a pessoa sai da congregação cristã, ela não saiu do caminho. Se ela for para uma igreja que prega Jesus Cristo, ela continua no caminho. Apenas ela procurou outro pasto. Se o pasto da tua igreja está secando, você não consegue mais segurar as ovelhas. Deus seja sempre glorificado. Amém. Eu ia falar mais um assunto, mas eu acredito que não há necessidade, porque para quem sabe ler um pingo é letra. Não quero mal de ninguém. Não tenho ódio de ninguém e jamais xinguei ninguém aqui. Agora, muitos daqueles que se dizem cristãos, né? Entram aqui e falam que eu sou um pecador, que eu sou um anticristo, etc. Não tem problema, já está perdoado. Já está perdoado. Eu não vou fazer que nem você, líder, que não perdoa. Por aí se mede o espírito. Se você tivesse um pouco de espiritualidade, você faria uma reunião com essas pessoas que você está chamando de porco, e você faria uma reconciliação, porque a volta do Senhor Jesus está perto. E o que custa mudar alguma coisa? A denominação tem uma forma muito bonita de culto, de organização. Apenas ela tem uma coisa muito grave, que é o exclusivismo, que é distorcer alguns trechos bíblicos que deveriam ser analisados mais. Mas dizem que não, que foi Deus que revelou. E eu posso dizer que nem é tudo Deus que revela. Vocês estão cometendo um ato de mentira. Se você falar para mim que tudo que vocês têm aí foi Deus que revelou, vocês são mentirosos. Porque eu fiz parte de conselhos e eu sei que não é tudo Deus que revela. Tem coisas que vocês colocam pela conveniência e pela posição. Conheço, só não vou citar nomes, de pessoas que compraram o ministério, certo? E vocês vão dizer que Deus levantou. E Deus não está contente com isso. Não estou dizendo aqui que são todos iguais. Eu conheço muitos homens de Deus que têm a verdade, que caminham nela. Mas eu vou falar a verdade e não me interessa. A verdade é que Cristo é o caminho. Parece que machuca quando a gente fala que Cristo é o caminho, não é? Deixar a Cristo, ir para um lugar de pecado, de promiscuidade, de prostituição, aí sim é a porca que voltou para o despojador da lama. Agora, sair da igreja que não prega mais Jesus Cristo e começa a pregar um evangelho que diz que não tem teologia, mas o evangelho que você está pregando, examine você mesmo. Você diz que é tão sábio. A maioria das tuas pregações são de prosperidade. São ou não são? Tenha coragem de admitir. Seja pelo menos homem de Deus para dizer é verdade. A maioria é teologia da prosperidade. Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai abrir a porta. O que está em cima, o que está embaixo eu vou colocar em cima. Isso não é teologia da prosperidade? Se não for, me diga o que é essa teologia. Vocês apenas não falam o nome. Mas não vem querer me enganar não, irmãos. Porque a verdade é esta. E aí vocês ficam criticando os outros, falando que os outros que estão falando mal falam porque vocês dão motivo. Então tenhamos cuidado. É fácil de resolver esse enclave. É fácil. Faz uma reunião com esses. Chama eles.
quiser me chame também. Façamos um acordo. Vocês não falam mais isso e eles não falam mais aquilo. Não joguem mais todo mundo fora porque cortou a franjinha do cabelo, você já manda para o inferno, que eu conheço. Porque estava de bermuda, queria cortar a liberdade, um mocinho menininho, eu conheço. E aí, a pessoa vai para outra igreja, ela foi para o despojador da lama? Não, ela foi lá porque lá ela encontrou Jesus Cristo. Lá ela encontrou amor, lá ela encontrou alguém que abraçou ela e falou, meu filho, e daqui a pouco Deus vai e faz uma transformação nela. E daqui a pouco aquele menininho que você via jogando bola lá de calção, que você cortou a liberdade, ele vira um doutor, ele vira um magistrado, vira um juiz. E ainda obtém um cargo na denominação. Como é que fica para você? Irmãos, repreender um que está no banco, vocês repreendem com facilidade. Mas essa repreensão é para vocês que estão no ministério. Ou vocês vão mudar, ou Deus vai mudar vocês. Por quê? Para salvar a alma desse jeito que vocês estão fazendo aí, vocês estão pondo tudo a perder. Eu fico penalizado, irmãos, penalizado mesmo de ver estas coisas. Porque eu não me sinto digno de nada. Mas eu nunca pensei na minha vida que eu ia escutar o que eu estou escutando. Eu vi todas as cartas, ler tudo aquilo. Parece que deixou Cristo por último. Pelo amor de Deus, irmãos. Nos vossos cultos quase nem se fala em Jesus Cristo. Se fala mais no irmão fulano. Nas vossas reuniões também. É o irmão fulano, o irmão Betrano, como dizia o irmão Ciclano. Dificilmente vocês falam na reunião, como o Senhor Jesus Cristo disse, como está escrito em tal lugar. Olha, irmão, não vem dizer para mim que não, que eu participei de muitas e dificilmente eu escutava isso. Escutei da boca do irmão Vitória, escutei. Mas ultimamente eu não escutava mais nada. Deus tenha misericórdia de vocês, tenha piedade, não tenho raiva de ninguém. Peço que vocês me perdoem no amor de Jesus Cristo, porque eu não quero o mal de vocês. Mas não chamem os nossos pequenininhos irmãos, que somos todos pequenininhos, viu, irmão? Grande para nós é só o Senhor Jesus, de porcos que voltaram ao despojador da lama. Para começar, você não é juiz. E se você está julgando errado, está escrito na palavra de Deus assim, ó, aquele que chamar o seu irmão de raca, quer dizer louco, já é réu do juízo, ou réu do sinédrio. Está entendendo? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.